Oi, gente! Lembra quando você era criança ou pré-adolescente e tinha na sua turma da escola aquele coleguinha que não se encaixava no padrão geral dos meninos? Que andava com as meninas, não gostava de jogar futebol nos intervalos, nem nas aulas de educação física, que curtia dançar e tinha um jeito de falar e um gestual mais delicados. E aquela menina que não curtia vestir rosa e batia uma bola com mais habilidades do que a maioria dos garotos? Lembra de quantas vezes esse menino ou essa menina foram hostilizados, segregados, xingados de viadinho ou sapatão por algum outro colega ou por você mesmo? E quando isso aconteceu, como a escola agiu? Foi dura e reprimiu as agressões? Impôs a ele ou ela uma postura adequada a um menino ou a uma menina? Ou apenas fingiu que nada aconteceu? Pois nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as questões relativas à identidade de gênero no ambiente escolar e sobre algo que tomou vulto nos debates sobre educação brasileira nos últimos anos: a ideologia de gênero. O último dia 28 de junho foi o Dia Mundial do Orgulho LGBT, ou LGBTQ, ou LGBTI, ou LGBT+, enfim, são muitas siglas. E cada uma carrega consigo o intuito de trazer para uma identidade coletiva temas relativos a certas particularidades das pessoas, como a identidade de gênero e a orientação sexual, e que representam, através dessa identidade coletiva, uma luta histórica por direito, por dignidade, por liberdade de escolhas para a própria vida. E quando se trata de um país como o nosso, onde as estimativas falam de uma morte por homofobia a cada 20 horas em média, representam também uma luta pela vida. E essa data, 28 de junho, não foi escolhida por acaso. Ela marca um acontecimento ocorrido em 1969, em Nova York, quando, cansados das constantes batidas policiais, os frequentadores do Stonewall Inn, um tradicional bar e reduto da comunidade LGBT daquela cidade, resistiram à ação abusiva dos policiais e deram início a uma revolta. No ano seguinte, 1970, a comunidade LGBT, que ainda não representava o movimento organizado dos dias atuais, resolveu marcar a data como uma manifestação, que foi o início daquilo que hoje conhecemos como as Paradas do Orgulho LGBT, que ocorrem em várias cidades do mundo e que são popularmente conhecidas como as paradas gays. À medida em que esses grupos foram se transformando nessa verdadeira comunidade, com representação na sociedade, na política e em especial na economia, por representar um mercado consumidor influente, sim, infelizmente, na nossa sociedade, os grupos sociais só passam a ser respeitados a partir do momento que se mostram como potenciais mercados consumidores. Essas pessoas foram conquistando pouco a pouco os seus espaços, ainda muito restritos, mesmo nos dias de hoje, o que deixa claro que ainda há muita luta pela frente. No Brasil, esse avanço social também é percebido, porém de forma muito mais tímida. Ainda há muito preconceito e marginalização da homossexualidade na nossa sociedade. Mas nada se compara à marginalização sofrida pelos travestis e transgêneros. E isso se reflete em todos os ambientes sociais, inclusive na escola, onde tudo isso aparece principalmente na forma de bullying. O tempo vai passando e vai crescendo a compreensão de que há uma necessidade de reverter a visão preconceituosa da sociedade em relação à comunidade LGBT e promover o respeito às diferenças. E um lugar ideal para se construir essa nova sociedade mais consciente e respeitosa era justamente o ambiente escolar, que, como brilhantemente definiu a youtuber drag Lorelai Fox em um vídeo dedicado ao Dia dos Professores em 2015, a escola é o lugar ideal para que se comece a respeitar, entender e conhecer as diferenças e, de uma forma didática, ensinar coisas que as famílias muitas vezes não têm preparo para explicar. Dentro desse espírito, o governo federal lançou em 2004 o Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e Promoção da Cidadania Homossexual, ou simplesmente Brasil Sem Homofobia, que chegaria à educação na forma do programa Escola Sem Homofobia. A ideia era simples:
formar os educadores para lidarem com as questões de gênero e sexualidade e, com isso, promover o respeito mútuo e a aceitação das diferenças. Foi então elaborado um material que seria distribuído às instituições escolares de todo o país. Porém, uma polêmica impediu a sua circulação. Em 2011, quando o material estava pronto para ser impresso, setores conservadores da sociedade e do Congresso Nacional iniciaram uma campanha contra o projeto. Nas acusações feitas, o kit gay, como o material acabou pejorativamente conhecido, seria responsável por estimular o homossexualismo e a promiscuidade. O governo cedeu à pressão e suspendeu o projeto. A partir daí, políticos conservadores passaram a usar essa iniciativa como uma ameaça à infância e seu combate como uma bandeira. Professores e professoras passaram a ser acusados de sexualizar as crianças ou, pior, de estimular os alunos a experimentarem todas as possibilidades de interação sexual. Ou seja, mesmo depois da impressão do material ter sido cancelada, que significa que nunca houve a distribuição de um kit gay, até porque nem era esse o foco do programa, e sim um combate à homofobia, o oportunismo de muitos políticos transformou o assunto em plataforma de campanha. Inclusive de um certo senhor que vocês já conhecem muito bem, que usou o desconhecimento geral da população sobre o assunto e o velho conservadorismo da nossa sociedade para fazer votos, em uma onda de falsas notícias disseminadas por ele nas redes sociais. E é aí que entra em cena a ideologia de gênero. Esse termo surgiu pela primeira vez em 1998, em uma nota emitida pela Conferência Episcopal do Peru, intitulada Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcances. Ou seja, não estamos tratando de um conceito científico, mas de um entendimento surgido a partir da Igreja Católica. Desde seu surgimento, a expressão ideologia de gênero carrega um sentido pejorativo e, por causa dela, setores mais conservadores da sociedade protestam contra atividades que buscam falar sobre a questão de gênero e sexualidade nas escolas, temendo que se percam os valores da família tradicional. Esses grupos defendem que a orientação sexual, que é a atração que alguém sente por pessoas que se identifiquem como homens ou mulheres, e a identidade de gênero, que é a forma como cada um se identifica em relação aos gêneros masculino e feminino, são definidos pelo sexo biológico, quer dizer, pelo fato de alguém ter nascido com um pênis ou uma vagina entre as pernas. O problema é que quando você simplifica demais as coisas dessa maneira, acaba ignorando como as pessoas se sentem e passa a impor um padrão que, de fato, nunca existiu. Qualquer pesquisa histórica, por mais superficial que seja, pode te mostrar isso. Em resumo, os defensores desse mito chamado ideologia de gênero acreditam em uma espécie de plano maligno de dominação da sociedade através da promiscuidade, chegando, em alguns casos, a citar a ameaça de uma ditadura gay, o que é exemplo de um outro mito, o do marxismo cultural como um plano de dominação comunista do mundo, comprova que não há nada melhor para manipular as massas do que o bom e velho medo. E como isso se refletiu no dia a dia das escolas brasileiras? Os professores e professoras são pressionados. Surgem boatos de professoras na escola do filho do primo da empregada ou algo parecido, que estariam impondo aos alunos que aceitassem a ideia de que deveriam experimentar de tudo antes de definirem suas orientações e identidades. Afinal, se elas defendem que o gênero é algo que se constrói, provavelmente essa seria uma forma de se alcançar esse resultado. Por outro lado, alguns colegas acabaram por dar munição a essas teorias de conspiração, quando, por exemplo, começaram a substituir na escrita a norma formal da língua portuguesa para se referir aos dois gêneros, como no caso da palavra aluno, em que se põe um A entre parênteses pela letra X, como forma neutra de definição de gênero. Nesse caso, alunos. Sei que até vai ter colega me questionando nesse momento, mas se me permitem opinar, uma das coisas mais importantes a serem preservadas no ambiente escolar é a norma culta da língua portuguesa. E há outras formas de lutarmos pelas nossas convicções e pelo respeito à diversidade, sem necessariamente darmos um tiro no nosso próprio pé, que também vira munição para uma outra iniciativa que tenta limitar a autonomia do magistério, o projeto Escola Sem Partido. Enfim, se entender
entendermos que a escola tem uma enorme responsabilidade com os avanços da sociedade e que eles não se resumem nem de longe aos conteúdos ou à formação de mão de obra, se considerarmos que é na escola que todos tivemos os primeiros contatos com grupos sociais que se estendiam para além das nossas famílias e onde muitos aprendem as primeiras noções de vida em sociedade, que apesar de serem de responsabilidade dos pais, acabam sendo transferidas para nós. Se reconhecermos o respeito ao próximo e às suas escolhas, inclusive de alguém se tornar um conservador e querer repetir em sua vida os exemplos dos avós, desde que não queiram impor o mesmo padrão a todos, é claro, chegaremos um pouco mais perto do equilíbrio e, quem sabe, de merecermos o rótulo de sociedade democrática. E olha que nem precisaria de muito para isso. Bastaria seguir o que diz a nossa Constituição. Ainda não sabe o que ela diz? Então não espere que alguém faça isso por você. Vá lá e leia. E você vai descobrir que está lá escrito, entre outras leis e princípios, que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. E se você tem algo a dizer sobre o assunto, fique à vontade e faça seu comentário aí embaixo. Lembrando que você não precisa me odiar nem me xingar por aquilo que eu digo. E se você é um militante da causa LGBT e viu algum erro conceitual nesse vídeo, por favor, me corrija e eu juro que faço a devida retificação num próximo vídeo. Até porque esse parece ser um tema que infelizmente não sairá da pauta tão cedo. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e um abraço para todos e todas e tchau.